Olá, meu irmão, minha irmã, hoje dia 29 de março, com a graça de Deus estou aqui para mais um dia, para fazer a partilha da Palavra de Deus. Quero acolher a todos vocês que estão me acompanhando pelo canal Vida em Cristo, sejam todos bem-vindos. Apresentamos ao Senhor já nesta manhã nosso coração, as realidades que cada um de nós trazemos, colocamos na presença do Senhor com confiança e assim nós já pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, já vai nos abençoando nesse dia. O Evangelho hoje, que São Lucas traz para nós, vai falar da virtude mais importante, que é a humildade. Jesus conta essa parábola para falar do fariseu e o publicano. Eram alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. E Jesus vai dizer que todo aquele que exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Meus irmãos, os santos, eles dizem que a maior virtude é a humildade. E o pior de todos os pecados é a soberba e o orgulho. Porque o orgulho e a soberba foi o pecado dos anjos no céu. Eles tiveram que ser expulsos do céu. E também foi o pecado de Adão e Eva, que quiseram ser como Deus. Eva se deixou ser seduzida pela serpente e acabou comendo o fruto que era proibido, desobedecendo a Deus. Porque a serpente falou para ela que se ela comesse a fruta, ela seria como Deus. Aqui está o orgulho, a vaidade. Então, é muito importante a gente pensar nisso. Muito importante. Jesus, ele conta essa parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam as outras pessoas. Por exemplo, confiar na sua própria justiça é dizer: eu sou bom, faço tudo muito bem, e despreza as outras pessoas. Isso é muito perigoso. Que é desprezar os outros. Os santos, eles sempre se colocavam como pecadores. Eles nunca se sentiam santos, mas se sentiam pecadores. Os santos, quando eles viam uma pessoa muito pecadora, uma pessoa cometendo um pecado, eles pediam misericórdia de Deus e diziam: Senhor, eu sou como esse pecador. Tende misericórdia de mim e tende misericórdia desse pobre pecador. Os santos eram assim, humildes. Eles rezavam pela conversão dos pecadores. Isso é ser humildade, ter a humildade. O Evangelho, ele conta que aqueles dois homens que estavam no templo, mas aquele fariseu que estava lá, era muito orgulhoso. Ele se achava que já era santo. Ele começa a rezar dessa forma: eu te dou graça, Senhor, porque eu não sou igual aos outros homens. Eu sou diferente, sou melhor do que os outros homens, ladrão, desonesto, adúltero. Como esse cobrador de imposto aqui. Porque o publicano, cobrador de imposto, era considerado como um pecador público. Porque eles cobravam as taxas de impostos para os romanos. E aquele homem que estava ali, o publicano, ouvia o fariseu que rezava. Porém, o publicano ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tende piedade de mim, que sou pecador. E Jesus vai dizer no Evangelho que aquele homem foi justificado, mas aquele fariseu orgulhoso não foi. Por isso, hoje, esse Evangelho, ele traz para nós essa reflexão muito importante sobre a humildade. A gente precisa de olhar para a humildade de Nossa Senhora, de Jesus, São José. Eles viviam a mais radical humildade. São José, esse homem justo, foi escolhido por Deus para ser o pai de Jesus. Embora ele era o pai adotivo de Jesus, mas ele sabia que ele era o pai do próprio Deus, feito homem. Imagina, São José, ele podia se vangloriar, dizer: meu filho, ele vai ser o salvador do mundo. Mas não, José desapareceu. Ele desapareceu.
Ele só apareceu na hora que tinha que servir, de se colocar a serviço, e não na hora que tem que ser aplaudido. Porque o orgulhoso, ele gosta de aplauso. O soberbo, ele gosta de aparecer. Como dizia Jesus, eles gostam dos primeiros lugares na sinagoga, roupas bonitas e tudo mais. Tudo isso é muito perigoso. Aqui nós vemos também a humildade de Nossa Senhora, que vai dizer para o anjo: eis aqui a serva do Senhor. Servo quer dizer escrava. E Nossa Senhora sabia muito bem o que era ser uma escrava. Porque quem era escravo não tinha direito a nada, nem mesmo a própria vida. E Nossa Senhora, aquela mulher humilde, que não apareceu, ela sendo a mãe de Deus feito homem. Ela podia se orgulhar, se destacar, mas não. Ela era aquela mulher escondida, silenciosa. Olha quanta lição que Nossa Senhora São José tem para nos dar hoje. E Jesus? Ele sendo Deus, como vai dizer São Paulo, ele não se orgulhou sendo Deus, se humilhou fazendo homens, sendo homem, ele se humilhou ainda mais. Fazendo escravo, morreu, sendo vendido por 10 moedas de prata, que era o preço de um escravo. E aqui está o exemplo de humildade da Sagrada Família de Nazaré. Jesus, Maria e José. Como que Jesus humilha até a morte na cruz. E na Eucaristia, aonde ele se faz pão, é uma coisa impressionante. Aonde ele se faz pão para vir até nós, para ser o nosso remédio, para ser o nosso sustento. E Jesus que fica preso no sacrário há 2000 anos, Jesus está lá no sacrário. Ele é o nosso prisioneiro de amor. Ali ele não fica mostrando a sua glória, o seu esplendor, a sua beleza. Ele fica silencioso. Jesus está ali, aniquilado, naquele pequeno pedacinho de pão, escondido naquele pequeno pedacinho de pão, para que qualquer pessoa possa chegar até ele, falar com ele, derramar as suas lágrimas, fazer suas orações. Olha quanta humildade de Jesus ali. O santo disse que não tem nenhuma outra virtude maior do que a humildade. Só que não é fácil ser humilde. Sabe por que não é fácil? Porque todos nós fomos feridos pelo pecado original. Esse pecado deixou a gente vaidoso, orgulhoso, soberbo. Rezemos hoje pedindo ao Senhor que nos dê a graça da virtude da humildade. Porque Jesus disse que para entrar no reino do céu é preciso ser santo. Como ele disse, sede santo porque meu Pai é santo. E a santidade é somente pela humildade. Sem santidade nós não podemos entrar no céu. Então precisamos viver a humildade. Jamais podemos vangloriar daquilo que somos, que temos, porque nada nos pertence. Tudo é de Deus. Tudo é glória de Deus. Como diz Santa Catarina de Sena, dizia, não seja ladrão da glória de Deus. Tudo que você tem de bom é glória de Deus. Nada é nosso. São Paulo, ele nos fala na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, que ele tinha um espinho na carne. E ele pediu 3 vezes a Jesus para tirar esse espinho da carne. E Jesus não tirou. São Paulo, ele vai falar que Deus não tirou aquele espinho para ele não cair no pecado da vaidade. Olha que coisa impressionante. O próprio São Paulo diz isso, para não cair no perigo da vaidade, do orgulho, da soberba. Foi-me dado esse espinho na carne. E Jesus diz para ele que não ia tirar. Basta-te a minha graça. Basta-te a minha graça. Por isso que muitas vezes Deus nos deixa um espinho na carne para a gente não ser soberbo, orgulhoso, vaidoso, prepotente, não desprezar os outros, aceitar as próprias dificuldades da vida, a enfermidade, as humilhações da vida.
É isso. Isso faz a gente ficar humilde. Alguém dizia assim que, se quer ser humilde, nunca fale de você sem necessidade. Não seja aplaudido, não queira ser aplaudido, nem elogiado e nem fica buscando provações. Nunca se oferece, nunca se ofenda quando for criticado, ofendido ou quando for corrigido. Não fique ofendido. São Francisco de Sales dizia que ninguém se torna humilde se não for humilhado. Não seja autossuficiente, não queira falar antes dos outros, seja o último. Mas não se cale se for preciso falar. Santa Teresa, ela diz que quer ser humilde é ser fiel à verdade. Quer que eu tenha de bom ou quer que eu tenha de errado. Tem que ser fiel à verdade. Aceitar os dois lados. Seja fiel à verdade sobre você e também sobre os outros. Sempre procurar descobrir o melhor de cada pessoa. Elogie a pessoa com sinceridade e não demore muito para reconhecer os seus erros. Pede logo perdão. Essa é a virtude do humilde, reconhecer os seus erros. Pedir logo perdão. Nunca fica tentando justificar os seus erros. Assuma-se. Reconhecer as suas limitações, necessidade e aceitar. Porque quem não aceita não é humilde. Esteja a serviço dos outros, porque a pessoa humilde é aquela que se coloca a serviço do outro. Reconhecer a mão de Deus em suas qualidades. Procura aprender o que não sabe e seja humilde. Porque uma pessoa prudente, ela não perde ocasião para instruir-se. E nunca tenha inveja do sucesso dos outros. Seja para o outro, deseja sempre para o outro mais sucesso ainda. Não tenha inveja porque o outro está melhor do que você, está melhor do que eu. Isso é uma coisa muito importante para nós. Não ter inveja. Nunca guarde raiva, rancor de ninguém. Procura rezar sempre por aquela pessoa que te ofendeu, te magoou. Nunca aceita pagar o mal com o mal, porque não se apaga o fogo com a gasolina. Essas são as características da pessoa humilde. Pedimos, Senhor, hoje que nos dê a virtude da humildade. Te convido a pegar a palavra. O Evangelho hoje está em São Lucas 18, de 19 a 14. Rezemos pedindo que o Espírito Santo venha nos iluminando. Venha, Espírito Santo, iluminar meu coração para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Venha, Espírito Santo, sobre a minha mente para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Venha, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo o que penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonesto, adúltero e nem como esse cobrador de imposto. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de imposto ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito e dizia: meu Deus, tende piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, esse último voltou para casa justificado e o outro não. Pois quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.
Deixemos que a palavra de Deus hoje toque o nosso coração e que o Senhor nos dê a virtude da humildade. Que não se deixamos levar pela grandeza, mas que fazemos pequeno diante da grandeza de Deus. Como diz Santa Catarina de Sena, não sejamos ladrões da glória de Deus, porque tudo de bom que eu e você vem de Deus, não é nosso. É Ele que está presente em toda boa obra que nós realizamos. Tudo que fazemos vem de Deus e tudo por amor a Ele, que Ele nos dê essa graça, nos dê a graça de viver a humildade na santidade. Porque o reino de Deus só pode entrar aquele que se tornar santo. E sem a humildade é impossível se tornar santos. Que Deus nos dê essa graça. Sabemos que por nós mesmos não somos capazes. Não somos capazes. Mas com a graça de Deus, vamos chegar lá. Obrigado pela tua companhia. Que a paz de Jesus, que o amor de Maria esteja no teu coração. Um abençoado final de semana. Um grande abraço a todos. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.